Amados irmãos, eu quero pedir que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14. Amém? Nós leremos do versículo 7 a seguir. O nosso Senhor Jesus, Ele nunca perdia uma boa chance de ensinamento. Amém? Amém. Nesse dia, era um sábado, e Jesus estava na casa do chefe dos fariseus, um dos principais dos fariseus. Ou seja, ele estava na casa de um homem muito religioso. Ok, queridos? Um homem que observava muito os procedimentos, as ordenanças religiosas. Ok? Eu vou ler a partir do versículo 1, porque é muito interessante esse ensinamento de Lucas 14. Amém? Aconteceu no sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E tendo tomado a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, não o tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assente no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e, vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame a teus amigos, nem a teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda também eles que tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como que tu recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Amém, queridos? Amém. Do que vocês acham que Jesus está falando aqui? Será que Jesus está falando de uma festa em casa mesmo? Fazer um churrasco em casa e convidar os amigos? Será que quando Jesus fala, se você for convidado, não se assenta no primeiro lugar? Será que ele está falando ele está ensinando sobre como a gente se comportar numa festa? É que Jesus, irmãos, ele fala por parábola. Para quê? Para que quem ouça não entenda, a não ser que esteja realmente curioso em saber o que Jesus quer dizer. Amém? Irmãos, Jesus ele não veio para ensinar etiqueta. Isso não era o objetivo dele. E aqui ele não está ensinando etiqueta, ele está dando uma grande revelação para nós. Jesus quer revelar para nós aqui a maneira de Deus pensar. Amém? Jesus está revelando para nós como é que Deus pensa. Ele está revelando para nós qual é o modo de Deus operar, o modo de Deus trabalhar. Amém, queridos? Jesus começa colocando eles numa encruzilhada. Olha, é lícito curar no sábado? Os fariseus, eles tinham muito ciúme de Jesus, porque, embora eles obedecessem todos aqueles cerimoniais e todas aquelas leis, eles não tinham poder. Eles tinham aparência de piedade, mas não tinham nenhum poder. Eles nunca tinham curado um leproso, eles nunca tinham ressuscitado um morto, eles nunca tinham feito nada disso. Amém? Mas eles se orgulhavam no conhecimento deles.
Mas esse conhecimento não era um conhecimento verdadeiro, conforme a mentalidade de Deus, ou conforme a maneira que Deus queria que eles interpretassem. Amém? Eles pegaram a lei e transformaram ela de espiritual a carnal. Amém, queridos? Eles pegaram a lei, cujo objetivo era mostrar que eu sou um pecador, mostrar que eu não tenho jeito a não ser através do Cordeiro, a não ser através de um Salvador, a não ser através de um substituto, eu não tenho saída. Mas eles pegaram a lei e reduziram a prática dela a um nível que um homem poderia praticar e até se justificar mediante ela. Amém? E Jesus vem e resgata a verdadeira luz da lei. Traz ela ao verdadeiro objetivo dela. Amém? Tanto é que no Sermão do Monte, Jesus fala assim, olha, se teu olho te impede, né? Ou te faz pecar, ou te impede de entrar no reino de Deus, arranca o seu olho. É melhor você entrar com um olho, né, no céu do que com os dois ir para o inferno. Se sua mão te faz pecar, corta ela. É melhor entrar no céu com a mão do que com as duas e ir para o inferno. Isso é uma mensagem evangelística? Não, isso é Jesus resgatando a lei ao seu objetivo. Porque eles reduziram a lei a um nível que dava para se obedecer. Amém, queridos? A um nível que carnalmente eu poderia chegar, entendeu? Falar assim, olha, eu estou cumprindo toda a lei. Eu dou meu dízimo, eu dou minhas ofertas, eu venho a toda a Páscoa, eu vou a todas as festas, eu uso roupa com os versículos escritos de todo lado. Então eu quero ser salvo porque eu faço tudo. Só que a lei foi feita para ninguém conseguir cumprir ela, porque ela revela a santidade de Deus e ninguém consegue mais. Desde que Adão caiu, irmãos, nenhum de nós consegue mais cumprir a lei. Por isso que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. E para isso nós precisamos de um Salvador. Quando o Salvador veio, o Messias, o Deus conosco, o Cordeiro de Deus, e esse Cordeiro de Deus começou a revelar a graça de Deus como a solução para o homem ser salvo, eles rejeitaram isso e preferiram ficar com a sua religião. Ficaram, na verdade, com ciúme de Jesus, porque Jesus operava milagres e eles não. Então eles, por causa do ciúme, sempre que Jesus fazia um milagre, eles ficavam caçando um meio de derrubar o crédito de Jesus, de envergonhar, ou seja, denegrir aquela situação, aquele milagre que Jesus fez, para ficar defendendo as suas posições teológicas. Jesus chegou a dizer para eles assim, olha, se vocês não acreditam que eu sou o Messias, que eu vim do Pai, pelo que eu estou falando, acredita pelo menos pelas obras que eu estou fazendo, porque são as mesmas que o Pai realiza. E nem assim eles foram capazes de entender. E Jesus está na casa de um dos principais desse povo, dos fariseus, que eram os religiosos, que valorizavam muito a observância à lei. Amém, queridos? Então, eles tinham muito ciúme e achavam que Jesus não podia curar no sábado, que isso quebrava a lei, porque na lei ninguém podia trabalhar, então curar era um pecado. Olha que absurdo, irmãos. Irmão, a religião sem orientação, sem a verdadeira visão do evangelho, ela se torna muito cruel, irmãos. Ela se torna cruel. A pessoa religiosa, ela prefere machucar alguém do que abrir mão de uma coisa teológica. Ela prefere ver uma pessoa pior, numa situação muito difícil, do que realmente abrir o coração para dar uma palavra de salvação. Ele prefere acusar, ele prefere condenar, ele prefere colocar um peso sobre os ombros do que demonstrar amor, demonstrar graça, demonstrar favor. Amém? As religiões fazem muito isso. Aquele homem da mão ressequida ali na sala, e Jesus olha para ele, é lícito curar no sábado? Jesus sabia que eles não iam concordar, mas Jesus chamou o homem, curou ele, pode ir embora. E aí Jesus fala assim, quem de vocês, se vocês tiverem um animal de estimação, né, ele cair num buraco no sábado, que vocês não vão salvar? Eles vão salvar, porque senão eles iam ter prejuízo financeiro, né? Aí era conveniente, eles faziam, ok? Então, irmãos, a religião, quando ela é desprovida de verdadeira espiritualidade, ela se torna nada mais do que uma conveniência.
Já viram aquelas pessoas, alguns crentes falam assim, crente pode beber vinho ou não pode beber vinho? Crente pode divorciar ou não pode divorciar? Crente pode isso ou não pode isso? Essa pessoa, quando ela tem esse comportamento de ficar tentando achar na Bíblia uma brecha para ela fazer o errado de forma conveniente, essa é uma pessoa que não entendeu a graça de Deus. Amém, queridos? Porque na graça de Deus tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Amém? Paulo novamente repete, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Amém, queridos? Então o crente pode beber? Pode, mas é lícito, mas convém? Não, ele não precisa, ele está cheio do Espírito Santo. Para que ele precisa de um vinhozinho, uma cachaça? Ele não precisa. Ele não tem essa preocupação em ficar achando brecha na lei. Ele fala assim, Jesus, qual é a tua vontade para a minha vida? Então o tempo todo ele tem paz com Deus. Por quê? Porque o grande objetivo dele não é ter medo de Deus. Se eu fizer isso, Deus vai. Se eu fizer isso, vou perder minha salvação. Se eu fizer isso, estou condenado. Se eu fizer isso... Não, ele não tem essa preocupação. Ele tem a preocupação assim, será que o Senhor gostaria que eu fizesse isso? Olha como é diferente. Ele não faz por medo de Deus. Ele não faz assim, eu não vou fazer isso porque Deus vai me acusar, Deus vai me condenar, Deus vai me mandar para o inferno. Não! A pessoa que entendeu a graça de Deus, ela fala assim, eu não vou fazer isso porque eu sou uma nova criatura. Eu não vou fazer isso porque Deus me ama. Eu não vou fazer isso porque Jesus já me lavou. Eu não vou fazer isso porque as coisas velhas já passaram. Eu não vou fazer isso porque isso não cabe a uma mulher de Deus. Eu não vou fazer isso porque isso não é coisa de homem de Deus. Eu não vou fazer isso porque um pai cristão não faz isso. Amém, querido? É uma mudança, aquilo que nós estamos trabalhando no domingo com vocês, a mudança na identidade da pessoa. Amém, queridos? Eles estavam presos a procedimentos religiosos. E como o coração deles não era sincero para com Deus, eles ficavam caçando essas brechas e adaptaram a lei de uma maneira que eles podiam praticar. Amém? Então aqui eles chegam provando Jesus. E aí Jesus conta essa parábola e fala sobre essa questão. E fala aqui, ele fala dois aspectos. O primeiro aspecto ele fala assim, quando você for convidado por alguém, não se assente nos primeiros lugares. Porque vai que aquela pessoa convidou outro que é mais digno que você e ele vai falar, fulano, vai lá para trás porque o ciclano vai sentar aqui. Isso seria uma vergonha. O que Jesus está falando? Ele não está falando de etiqueta na festa, irmãos. Ele está falando de salvação. Amém, queridos? Ele está falando assim, olha, quando você for convidado à salvação, não se coloque como alguém importante. Coloque-se como o mais indigno dela. Coloque-se como alguém que tem que ficar lá no final da fila. Coloque-se como alguém que não merece ela. Porque quem se porta dessa maneira diante do convite para as bodas do Cordeiro, quem se coloca dessa maneira vai valorizar cada dia esse convite. Ele nunca vai se entregar a uma condição de religiosidade, de se achar importante, de se achar merecedor, de se achar honrado, não. Ele vai sempre se colocar numa posição, como a posição do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo fala? Jesus morreu para a salvação dos pecadores, né? Dos quais eu sou o principal, eu sou o pior. Paulo está se colocando lá no final da fila. Ele está assentando no último lugar, mas naquele grande dia ele vai ouvir, vinde bendito de meu Pai, possui por herança aquilo que está preparado para você desde a fundação. Amém, queridos? Então, o que o Senhor Jesus está falando para nós? Em relação ao convite da salvação, nós temos que ser muito humildes diante dele. Nunca deixe seu coração, nunca deixe suas atitudes ou a religião levar você a se sentir digno e merecedor de salvação, porque você não é, porque eu não sou. Se você analisar todos os pecados que nós cometemos a vida inteira, irmãos, nós estamos perdidos, mas só não estamos porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Amém, querido? Amém. E ela nos alcançou e hoje somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e todo o nosso passado foi apagado, não consta nenhuma acusação mais contra nós. Por isso nós somos convidados
para essa festa. Então não se coloque numa condição de sentar no primeiro lugar no reino de Deus. Não, coloque-se numa condição de sentar no último. E você será honrado. Jesus convidando você a assumir um lugar de honra, de salvo, de remido no sangue de Jesus. Para vocês entenderem o que eu estou falando, Jesus fala para aqueles fariseus que as prostitutas e os publicanos entrariam à frente deles no reino de Deus e assentariam à mesa com Abraão. Os fariseus achavam que eles eram aprovados por Deus, que eles eram portadores da mensagem de Deus, que eles eram filhos de Abraão. E Jesus, vocês estão se colocando nos primeiros lugares, mas eu vou dizer para vocês, as prostitutas e os publicanos vão assentar nos primeiros lugares, porque os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Então esses que estavam se colocando nos últimos lugares, como indignos, vão se sentar em... Amém, queridos? Vocês entenderam por que Jesus não está falando de etiqueta? Ele está falando de como se comportar diante do convite da salvação? Amém, queridos? Então, Jesus cita uma situação onde ele conta uma parábola do fariseu e do publicano, né? Os dois estão diante do templo. O fariseu, com a cabeça erguida, fala assim: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens, nem como esse publicano. Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. E ele volta para casa. Ali ao lado dele, ou perto dele, está um publicano que mal ousa levantar os olhos para o céu e bate no seu peito. E aí Jesus pergunta: qual desses voltou para casa em paz? Não tenho dúvida que foi o publicano, porque ele chegou no último e recebeu a honra de Deus, amém? De ser convidado à salvação. E qualquer um que queira se salvar por obras vai ser colocado lá no final da fila, se não ficar de fora da festa. Vocês estão acompanhando? Amém. Glória a Deus. Depois Jesus continua falando do outro lado. Se Jesus está falando que a festa não é uma festa terrena, e se esse convite é um convite celestial, aonde nós temos que nos colocar na posição de mais humildes possíveis diante do convite da salvação, na segunda parte, onde ele fala sobre quando convidares alguém para uma festa, então ele não está falando na maneira como nós devemos convidar, amém? Então quando você lê isso aqui, que diz assim: dizia também ao que tinha convidado. Então Jesus olhou para o fariseu, né, e falou assim: quando deres um jantar, versículo 12, ou uma ceia, não chame teus amigos, nem teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Nós temos que ter um cuidado de ler isso aqui e não achar que isso aqui é para ser praticado, tá, irmãos? Amém? Jesus está ensinando uma verdade espiritual. Imagina o irmão Pedro e passando na grande festa, né, das princesas dele. Ele vai lá na estrutural, enche uma Kombi, né, e leva um monte de menino lá para a festa dele que não sabe quem é, né, que não participa da história de vida dele. Não faz sentido. Irmão, quando a gente dá churrasco é para amigo. A gente chama os amigos, conhecidos, não é assim? Então Deus não está falando, Jesus não está falando aqui do churrasco na sua casa, nem no aniversário da sua filha, nem do casamento da sua filha. Jesus está falando de uma festa celestial. Amém, queridos? E ele está aconselhando a quem faz uma festa a convidar pessoas indignas. Não é verdade? A convidar pessoas das quais ele não poderia recompensar o anfitrião, né? Ele está mostrando o que Deus faria. Amém? Deus em Cristo Jesus, ele chama a salvação somente aqueles que não têm como pagar por ela. Vocês entenderam? Jesus só salva quem não tem como pagar pela salvação. Jesus só convida para a festa dele no céu só quem sabe que é indigno. Ele só convida para ser salvo quem sabe que não presta, quem sabe que é pecador, quem sabe que é perdido, quem sabe que é transgressor da lei de Deus e que está em grande dívida com ele. É esse que ele convida para a salvação. Por que ele diz isso? Ele fala assim: olha, os sãos não precisam de médico. Ele fala assim: eu não vim para os sãos, para os justos, né? Eu vim para salvar os pecadores. Amém? Vocês estão entendendo que Jesus não está falando? Por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Senão alguém lê isso aqui desavisadamente: Pedro, não vi nenhum pobre lá na tua festa.
Acho que o mais pobre lá era ele, né? Não vi nenhum maltrapilho lá na sua festa. Não vi nenhum mendigo na sua festa. Irmão, isso não é para ser cumprido não, tá? Não é para... Mas alguém que lê isso aqui sem visão de Deus pode achar que Jesus está mandando fazer isso. Jesus não está mandando fazer isso. Jesus está te ensinando como é que ele faz com você. Você quer entrar na boda? Quem aqui quer entrar nas bodas do Cordeiro? Você quer? Então seja o mais indigno. Porque Jesus vai chamar os indignos. Jesus vai chamar os pecadores. Jesus vai chamar aqueles que sabem que não tem como retribuir a Ele por esta tão grande salvação. Para que vocês possam ver, no versículo 11 ele fala assim: portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que se a si mesmo se humilhar será exaltado. Qualquer um que achar que por conta própria pode cumprir a lei de Deus, será humilhado. Lembra do jovem rico que chegou diante de Jesus? Irmãos, a religião, sem a verdadeira espiritualidade, sem a verdadeira fé, ela é uma hipocrisia pura. Amém, queridos? Irmãos, na Bíblia não cita outros casos de alguém chegar com tanta bajulação diante de Jesus igual o jovem rico. Irmãos, primeiro a Bíblia diz que ele chegou assim, e prostrou. Irmãos, as pessoas chegavam para Jesus, falavam com Jesus, até porque ele era como um de nós. Ninguém não tinha nenhuma beleza extraordinária, não tinha uma coroinha de glória em cima de Jesus, não. Se eu olhasse para o João, olhasse para Jesus, ficaria até em dúvida, quem desses aqui é Jesus? Tanto é que Judas teve que beijar Jesus para os soldados ter certeza de que estava prendendo o cara. É sério, não tinha nenhum brilho especial em Jesus. Nenhum músculo especial, nenhuma roupa especial, nada. Ele era igual com os seus discípulos em todos os aspectos. Mas aquele homem, ele chega e prostra diante de Jesus. Ele prostra e fala: bom mestre, que faria eu para herdar a vida eterna? Jesus sacou, ó o orgulhoso aí, ó. Ele está se prostrando, mas o coração dele não está. Ele se prostra de joelho fisicamente, mas o coração dele está tudo empinadinho na minha presença. Aí Jesus já começa quebrando ele, fala assim: bom só há um que é Deus. Porque ele está sendo soberbo. E Jesus falou assim: aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Aí aquele homem chega para Jesus, né, e pergunta: o que eu farei para herdar a vida eterna? Na verdade, em outras palavras, Jesus, como é que eu compro esse negócio aí? Eu sou rico, né? Como é que eu resolvo a minha situação eterna? Como é que eu dou um jeitinho nessa situação? E a resposta de Jesus? Crer. Essa não é a resposta correta? Por que Jesus não deu essa resposta para ele? Sim, conhece os mandamentos? Jesus foi quebrar o orgulho dele. Se você vier exaltar Jesus, querendo se salvar por obra, porque você é bom, porque você é religioso, por isso, Jesus te dá a lei para você, para te mostrar que você não é o que você está pensando. Aí, se tu conhece os mandamentos, sim, Deus, eu sou menino. Não matarás. Ih, Jesus, nunca matei ninguém, nem mosquito eu ando matando. Não adulterarás. Ih, isso aí, Jesus, comigo é moleza, ó. Nem sou casado ainda, então nem posso ser acusado de adultério. Não dirás falso testemunho. Ih, Jesus, eu sou um cara honesto pra caramba, falo a verdade, tô bem na fita. Jesus foi dando asa para ele, dando corda para ele, ele foi se sentindo, pô, o negócio está resolvido. Ó, igual quando vai corrigir na prova, né? O gabarito, passei. Ele todo orgulhoso, né? Só que a pergunta de $1 milhão, Jesus deixou pro final. Jesus, eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade, Jesus. Aí já não estava nem mais prostrado, né? Já estava todo brilhando. Aí Jesus falou assim: então tá bom, vai lá e vende tudo que tu tens. Tudo! Dá aos pobres e vem e segue. Você não olhou e achou que eu tenho uma resposta? Então a minha resposta para você é: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Viu que tinha levado uma nota 0. Ligou, abaixou a cabeça, ficou triste e foi embora. Jesus amou aquele homem. Jesus queria salvar aquele homem, mas ele era muito exaltado para ser salvo. Ele estava se colocando no primeiro lugar da fila, e Jesus mandou ele lá para o final da fila. Para todos os outros, Jesus falou assim: a tua fé te salvou. Mas para esse, Jesus deu uma lei para ele seguir. Amém? Porque ele se... Amém? Então, irmãos, nós nunca diante de Deus como se nos condição de indigno.
E sabendo que Deus não convida dignos para a sua festa, Ele convida apenas indignos para a sua. Por quê? Porque aquele que humilha será, exalta será humilhado. Amém? Então Jesus, para que eles pudessem entender o que Jesus estava falando, Jesus conta uma outra parábola. Para vocês verem que eu não estou contando historinha para enrolar vocês, mas para vocês terem toda a segurança, leiam comigo a parábola que está no 15 em diante. Vejam só. E ouvindo um dos que estavam com ele, aventurado que no reino de Deus. Porém ele lhe disse, aí Jesus conta uma história, como é que vai ser o reino de Deus, como é que é a salvação dentro do reino de Deus. E ele fala assim: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia mandou o seu servo: vinde, já tudo está preparado. E todos a uma começaram a dar desculpas. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas usado, que me desculpe porque não posso ir. Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo que te hajas me excusar. E casei-me e portanto não posso ir. Alguma dessas desculpas faz sentido? É tudo furado. Presta bem atenção. Alguém compra um campo sem ver? Você compra uma fazenda sem ver? Esses caras deram as desculpas mais furadas para não receber o convite para a festa. Ele fala assim: e voltando ele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse aos seus servos: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalho e força-os a entrar, para que minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados e não aceitaram provarão da minha ceia. Amém, queridos? Aqui vocês entenderam então que todo aquele assunto é para Jesus chegar nessa conclusão aqui. Ele está falando do convite da salvação. Amém? Todo aquele que dá desculpas, né? Aqui claramente ele está falando do povo de Israel. Eles não comerão, aquela geração não vai comer da minha ceia. Amém? Mas os gentios, que somos nós, espalhados pelo resto do mundo, pelas esquinas, pelos valados, por todos os lugares, Jesus vem nos forçando a entrar. Amém? Não é porque você é digno, é porque eu quero te salvar. Eu quero te salvar, eu vou te salvar. Amém, queridos? Se Jesus é aquele ser que quer salvar a todo custo, quem somos nós para colocar impedimento para a salvação dos outros? Quem somos nós para ficar dificultando a vida de salvação dos outros? Quem somos nós para ficar ameaçando os outros? Quem somos nós para colocando julgo em cima das pessoas? Não, Jesus quer salvar e está empurrando gente para a salvação. Amém, queridos? Porque o amor dele é extraordinário. O amor dele é insondável. O amor dele supera todas as expectativas. O amor dele é constrangedor, irmãos. Constrangedor. De tão grande é o amor de Deus por mim e por você. Eu tenho certeza que eu e você estamos de pé na presença de Deus porque Deus segurou nós assim. Não, cara, você não cai não. Não vou deixar você cair de jeito nenhum. Eu te tirei da lama. Não, mas eu quero escorregar. Não, vem cá. Não, vem aqui. Deixa eu te firmar. Amém? Amém. Deus dá escape, irmãos. Quantos escapes o Senhor já te deu para você não cair naquela transgressão que causaria um trauma, um problema sério para você e para sua família. E Deus foi lá e colocou espinho no seu caminho, não deixou você dar aquele passo. Por quê? Porque Ele está te forçando a entrar. Ele está te salvando até contra a sua vontade. Amém, queridos? Amém. Isso é para que vocês possam entender a grandeza do amor de Deus. Amém? Irmãos, num texto que parece que não tem nada a ver, não é verdade? Mas aqui Jesus está ensinando uma grande lição espiritual e vocês são privilegiados de conseguir entender isso hoje. Porque muitos morreram sem nunca entender. Amém? Os entender. Nós é dado o privilégio de conhecer os mistérios de
Deus. E ao conhecer isso, nós somos cada vez mais e mais gratos a Deus por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele fez por você, porque, querido, você é salvo pela graça, por meio da fé. Amém? Querido? Então creia nisso, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém, querido? Deus te salva porque Ele quer te salvar. Jeremias fala: cura-me e serei curado, salva-me e serei salvo. Amém, queridos? Na próxima oportunidade que eu estiver, eu vou falar com vocês sobre o próximo capítulo, Lucas 15. É outro capítulo extraordinário sobre a salvação. É o capítulo perdidos e achados. Moeda perdida, ovelha perdida, filho perdido. E todos foram achados por uma ação de quem os procura. Não pela ação do perdido, mas pela ação de quem se interessa pelo perdido. Amém, queridos? Ok? Então é mais uma fonte de conhecimento extraordinária sobre a nossa salvação. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém, queridos?